Saudações! Nos dias 12 e 13 de junho de 2017, eu tive o grandioso prazer de participar da reunião da SBMA. Foi um evento incrível, eu tive a oportunidade de conversar com vários colegas, fazer novas parcerias científicas, conversar com alunos, com produtores, com o pessoal da indústria. De fato, um evento memorável. Também, graças à SBMA, tive a oportunidade de ter meu pai na audiência e ele teve uma chance de ver o trabalho que eu faço na área de produção animal. Foi uma oportunidade também ótima para rever grandes amigos, incluindo aqui o meu grandioso Ricardo Ventura. E é interessante ver que quando eu era criança eu ia para Ribeirão Preto, da pipoca aos macacos, basicamente, já tinha uma interação com alguns ruminantes lá, como você pode ver esse pequeno ser vídeo atrás de mim. E essa vez ir para Ribeirão Preto teve um tom muito especial, que foi assim 30 anos mais tarde, ir lá e falar sobre ciência, falar sobre produção animal, biologia, eficiência alimentar e etc. De fato foi algo muito valioso. Bom, eu venho da Nova Escócia, no Canadá, da costa leste do Canadá, é uma distância de quase 8.000 km de Ribeirão Preto. A província onde eu moro ela é famosa pela produção de lagosta, também pela produção do mirtilo. Mirtilo cresce quase como tiririca, tem para todos os cantos. E poucos sabem, mas nessa região também foi bem próxima de onde o Titanic afundou. E aqui a gente tem alguns ótimos museus com as partes flutuantes do navio. A Nova Escócia ela tem uma pequena rebanho de bovinos e algumas raças bastante exóticas, sendo uma das minhas prediletas aqui nesse slide, que é o Belted Galloway. Esse boizinho que parece um cookie Oreo, eu acho ele muito bonitinho. E apenas para colocar as coisas em contexto, né, a gente sempre fala de produção de bovinos no Canadá, mas muitas vezes as pessoas não estão bem a par da dimensão. O rebanho todo canadense ele é do tamanho do rebanho gaúcho e ele é concentrado basicamente no oeste do estado, nas províncias de Alberta e Saskatchewan, e na região que eu moro a gente tem cerca de 1% dos bovinos, ou seja, é um rebanho bem pequeno de bovinos. A média de um rebanho de gado e cria no Canadá é de 63 vacas e na região que eu moro é de 37 vacas. Nessa região, as vacas têm a oportunidade de pastar por 3 meses por ano. O resto do tempo, a alimentação é fornecida aos animais em função do acúmulo de neve ou em função dos grandes lamaçais que existem no período de primavera e outono. Durante o inverno, tem várias maneiras de fazer a alimentação dos animais. Uma delas que se está se tornando cada vez mais popular seria a pastagem com os rolos de feno. São basicamente os rolos de feno são fechados em piquetes com cerca elétrica e conforme o inverno vai passando você vai abrindo aquelas cercas e os animais vão tendo acesso à forragem. Funciona bem porque dessa maneira o esterco ele já vai sendo espalhado e que facilita um pouco a mão de obra na chegada da primavera. Bom, agora aqui, mergulhando no que realmente me trouxe a Ribeirão Preto, que é a fenotipagem de bovinos de corte aplicada à eficiência alimentar e outras características complexas. Para abordar esse tópico, eu achei conveniente dividir essa apresentação em 4 tópicos principais. Primeiro eu vou falar sobre eficiência alimentar, depois da fenotipagem aplicada à eficiência alimentar, com ênfase nos avanços na biologia bovina e também alguns comentários a respeito de possíveis respostas colaterais. E isso vai seguido por uma apresentação a respeito de algumas técnicas de extensão que eu tenho desenvolvido para disseminar o conhecimento que a gente tem gerado e os respectivos agradecimentos no final da apresentação. E eu sempre gosto de mostrar esse slide aqui, acho que ele traz muitos fatos aqui numa única figura, que é a fenotipagem, né? Então esses 3 senhores aqui certamente estão fazendo fenotipagem nesse bovino, que é um touro holandês, e você pode ver
que é uma análise superficial do animal, muito focada na conformação, na altura de garupa e etc, né? E a gente continua fazendo isso com fenotipagem, isso ainda é bastante aplicado, principalmente em rebanhos de cria, em rebanhos de cabanhas. Só que a gente tem que entender que hoje a gente tem muito mais possibilidades de entender o que existe nesse animal em termos de biologia e tirar vantagem e de uma certa maneira refinar esses ferótimos para trazendo mais à tona a biologia do animal. E quando a gente vai falar de eficiência, eficiência assim, é um termo bastante contemporâneo e também com bastantes definições, né, de acordo com a sua aplicação. Então eu estou trazendo aqui um exemplo que ele é um exemplo de certa maneira extremo, que é o exemplo da aviação comercial, onde que eles têm um problema muito sério de eficiência, que é o consumo de combustível, né? Você vê um Boeing desse porte aqui, ele consome 4 litros de combustível por segundo. Logo, para essa indústria se manter e se tornar mais lucrativa, eles tiveram que fazer esforços tremendos na eficiência de combustível. E é o que aconteceu. Num prazo de 10 anos, eles reduziram o consumo de combustível em cerca de 20%. Isso levando em conta várias metodologias, né? Ajuste de rotas, ajuste de carga, remodelação das aeronaves, né? E por aí vai. E então você vê que foi possível melhorar a eficiência de uma maneira assim bastante conjunta, né? Uma ação conjunta para diminuir o consumo de combustível. E essa mesma ideia a gente pode começar a trabalhar no bovino, que o bovino ele tem várias maneiras de consumir energia e não vai ser uma única maneira que vai ajudar a gente a fazer a nossa indústria mais eficiente, e sim uma combinação dessas tecnologias. Então, no contexto da bovinocultura de corte, a gente sabe que o animal mais eficiente é aquele que come menos, e por isso ele acaba sendo mais lucrativo e também acaba tendo um impacto ambiental menor, né, em termos de produção de gases, né, análise do ciclo de vida, do carbono, etc. E o animal ineficiente já funciona ao contrário, o animal que consome mais, né? Então por isso que eu estou usando a analogia do anjo e do diabinho para fazer essas duas categorias de animais. E é importante enfatizar que tudo isso acontece sem ter um efeito na carcaça, né? Quando a gente considera a composição corporal do animal na determinação da eficiência alimentar. E a eficiência alimentar, ela tem uma distribuição normal, da mesma maneira que acontece isso conosco, né? A gente sabe que na nossa sociedade tem gente bem baixinha, algumas pessoas bem altas e a maioria das pessoas estão na média. A mesma coisa acontece com a eficiência alimentar nos bovinos. Aqui são exemplos de uma pesquisa feita no meu grupo, onde a gente mostrou que os 10% das novilhas mais eficientes e as 10% menos eficientes de um rebanho de 140 animais, elas tiveram um intervalo de cerca de 10 kg por dia de consumo de forragem fresca, silagem de grama, para ter a mesma eficiência alimentar. Isso aqui, essa diferença de 10 kg é por animal. Logo, é uma diferença bem marcante. E uma coisa que é importante fazer também é colocar esses números em perspectiva. Isso é algo que eu faço bastante para conseguir vender o meu peixe para os produtores rurais. Então a gente pega esses 10 quilos convertendo para matéria seca e depois faz essa extrapolação para 365 dias, que é o caso aqui, pois estamos trabalhando com novilhas de reposição. A gente chega ao próximo de 1.400 quilos de matéria seca de forragem. Isso extrapolando para rolos de feno seria cerca de 4 rolos de fenos de 1.600, com um total de 1.600 quilos. Trabalhando um pouco mais com esses números, 4 rolos por ano por animal, que esse animal consome menos, ele gera uma economia de $140 por ano. Essa economia de $140 por ano, assumindo que uma novilha ela se torne vaca e fica no rebanho por 10 anos, isso acaba resultando em uma economia de $1.400. E $1.400 é 50% do custo de uma novilha de reposição. Logo, existem vantagens tremendas, né, com a identificação dos animais mais eficientes. A gente tem que identificar quais são os animais mais eficientes e mantê-los no rebanho. Um outro exemplo que eu tenho aqui, já no confinamento,
Nesse caso aqui, animais consumindo uma dieta que tinha 93% de grão úmido de milho, 6% de silagem de alfafa, né? Uma dieta bastante rica e de altíssima digestibilidade. E nós observamos que nesse caso aqui, comparando os animais mais eficientes com menos eficientes, nós tivemos uma diferença de 1,7 kg de consumo de forragem de ração por dia por animal, e isso extrapolado ao longo de 100 dias de confinamento dá cerca de 250 kg de ração que os animais mais eficientes deixam de consumir. Então, a gente com certeza tem várias razões para trabalhar com eficiência alimentar, porém a gente tem que levar alguns pontos em consideração. A eficiência alimentar é, sem dúvida, uma característica de altíssima complexidade, e para a gente medir essa característica, uma das maneiras é medir o consumo alimentar. E medir o consumo alimentar ele não é fácil, ele não é facilmente ele não é facilmente adotável em rebanhos comerciais. Como vocês podem ver aqui, você tem a possibilidade de usar sistemas automáticos, como sistemas semi-automáticos, como as Cullen Gates, sistemas, e também sistemas semi-automáticos, como é o caso das Cullen Gates. Porém, isso leva tempo e também representa custos bastante elevados. Para a determinação da eficiência alimentar também é necessário a mensuração do peso do animal e da composição corporal, e, quando possível, a data de nascimento do animal, qual é uma característica que também ajuda bastante na modelagem da eficiência alimentar. Logo, com essas limitações que nós temos, uma maneira de trabalhar com esse assunto é, sem dúvida, procurar marcadores biológicos. E existe uma diversidade enorme de marcadores biológicos que a gente pode estar procurando, tanto os relacionados com comportamento, como comportamento alimentar, social e reprodutivo, também a nível de órgão, célula, características da termorregulação do animal, que podem ser medidas com medidas de infravermelho, e também a temperatura superficial do animal com outras técnicas. Existe ainda a possibilidade da medição de gases, os gases, basicamente os gases que saem pela boca do animal, basicamente, que seria o gás carbônico, o oxigênio e o metano, tanto os que saem quanto os que entram. E também a medição dos fluidos, né? Então a gente tem várias matrizes no organismo do animal que podem servir de fonte de marcadores biológicos. Isso esses fluidos são ainda mais importantes nos dias de hoje, nos dias de metabolômicos, que se pode estar fazendo painéis bem complexos dos componentes desses fluidos. E lógico que tudo isso também tem que estar no contexto, né, da avaliação genética do animal, fazer a relação entre o genoma do animal e também essas características, e não se esquecer dos efeitos ambientais e também do estado fisiológico do animal, que pode mudar muitas relações de vários marcadores biológicos com a eficiência do animal. Então, uma das técnicas que a gente usa, essa aqui é uma técnica que é usada para fins científicos, mas que de fato ela é bastante adequada para se medir o nível metabólico do animal, seria a calorimetria indireta. Então, nessa situação aqui, o animal tem os gases que saem pela boca, medidos de maneira contínua. Então, com isso a gente pode fazer o perfil metabólico do animal. De fato, a gente consegue determinar o consumo energético em watts que o animal está tendo através de cálculos baseados nas mensurações gasosas feitas com essa técnica. Bom, então aqui nesse slide a gente tem o consumo de oxigênio, e a gente pode observar que o animal mais eficiente ele tem um maior consumo de oxigênio, ou seja, isso indica uma maior taxa metabólica em relação à eficiência alimentar. E nossos dados também mostram que os animais mais eficientes tiveram uma maior produção de metano em relação aos menos eficientes. Todas essas são medidas ao longo do ciclo circadiano, né? Então, ou seja, são todas medidas feitas no período de 24 horas. E aqui é uma relação muito interessante que a gente tem entre a temperatura da pata do animal e a produção de calor. Isso já é uma simplificação bastante grande, porque aqui a gente está mostrando uma relação clara entre a termografia da pata do animal e a
e a produção de calor feita com o calorímetro, ou seja, esse resultado mostra a possibilidade de reduzir a complexidade do uso de calorímetro com o uso das imagens infravermelhas. Então, nesse caso a gente está comparando as médias dos animais eficientes com os animais ineficientes, e a gente pode observar que os animais eficientes eles têm as patas a cerca de 1 grau mais frias que os animais ineficientes. E é muito interessante ver como que a ciência dá voltas. Eu coloquei na parte de baixo desse slide uma citação do Journal of Agricultural Science de 1962, onde o Whittle ele já falava da significância das extremidades da pata do bovino na termorregulação. Então aqui a gente está dando um passo à frente do que ele já falava em 1962. E quando a gente olha esses dados, vem claramente à minha mente a definição de eficiência quando a gente olha com uma máquina, com um motor que foi definida por Carnot, que o motor que é mais eficiente é aquele motor que gera menos calor. E isso a gente está vendo bem claro no caso dos nossos animais aqui. Bom, mudando um pouco de assunto agora, ainda tratando de eficiência alimentar, mas outras características que podem ser usadas como marcadores biológicos. Aqui nós temos algumas relações com comportamento. E a gente observou que os animais mais eficientes têm um maior tempo de ruminação. Isso é interessante, é uma característica que é possível de automação sem muita dificuldade com a tecnologia que existe nos dias de hoje. Outras relações que nós temos também é uma maior eficiência alimentar relacionado com o menor número de visitas ao coxo, o menor tempo no coxo e um menor número de refeições. Você também nos animais mais eficientes você observa uma menor velocidade do consumo, ou seja, eles consomem de maneira mais vagarosa e também menores refeições ao longo do dia. E é interessante ver essas relações de comportamento com a eficiência alimentar, porque isso pode ser uma maneira da gente simplificar os sistemas de mensuração de fenótipos, né? Que se pode ter coxos talvez mais simplórios, que nos levem a uma alternativa de se inferir a respeito da eficiência alimentar baseando-se no comportamento alimentar. Bom, outro tipo de marcador biológico seria as medidas sanguíneas. E nesse caso aqui a gente vai trabalhar basicamente com dois tipos. O primeiro tipo são as medidas sanguíneas que a gente faz baseadas em coletas de sangue esporádicas ou únicas ao longo do ciclo produtivo do animal. E o outro tipo são as mensurações que nós fazemos com uso de catéter, né? No caso de que a gente possa fazer mensurações do perfil metabólico do animal a cada hora ou em períodos mais curtos ainda. Claro que o segundo aspecto ele é bem confinado à parte científica, de pesquisa, porém é importante para servir de base para se estudar a eficiência das coletas esporádicas. E aqui eu tenho um exemplo que eu gosto muito de mostrar, que é basicamente o que a gente está atrás. Isso aqui é a mensuração da hemoglobina em dois tipos de animais. Aqui tem uma mensuração em tourinhos e outra mensuração em novilhos. E nos dois casos, baseando-se em uma única medição de sangue, nós temos uma observação que os animais mais eficientes têm um menor teor de hemoglobina. E aqui a gente está num cenário bem distinto, porque a gente está vendo que o marcador biológico está sendo robusto em relação a dieta, sexo, idade, genética, estação do ano e manejo. Então, quando você está diante de dados assim, a gente tem que prestar muita atenção e trabalhar em cima da validação, porque essa parte robusta de uma característica como essa pode ter grande valor no melhoramento dos animais. Aqui um caso um pouco mais complexo, que seria a medição de gás carbônico de maneira horária ao longo das 24 horas do dia. Nós observamos que os animais ineficientes eles têm uma maior taxa de gás carbônico de maneira bem consistente ao longo do dia. Bom, passando do sangue para o fígado agora, eu gosto muito de fazer pesquisa com o fígado, tem muito para se aprender com o fígado, né? A gente tem que sempre lembrar
que o fígado ele é cerca de 1,3% do peso vivo do bovino e ali ocorre 25% do consumo energético do animal. Logo, entendendo a fisiologia do fígado, pode fazer muitos avanços no entendimento do metabolismo energético do animal. Nessa foto aqui, nós estamos fazendo uma biópsia hepática do animal. E a gente tem trabalhado com o fígado de maneiras bem distintas. A gente tem feito histomorfometria, que seria a medição de células hepáticas a nível histológico. Depois a composição da bile, a biologia molecular, também o consumo de oxigênio, né? Quando a gente olha o fígado, o tecido vivo, e também análises sanguíneas, que indiretamente podem ser feitas para inferir a respeito da função metabólica do fígado. Então, vamos trabalhar com alguma dessas características aqui. A primeira que eu quero mostrar seria a relação da taxa metabólica do fígado com a eficiência alimentar. E nesse caso, a gente está observando que o fígado dos animais mais eficientes ele consome cerca de 62% mais oxigênio do que dos animais menos eficientes. E aqui já seria na parte histológica, então você está vendo aqui o parênquima hepático. E você vê essas células circuladas, que são os hepatócitos, né, que foram medidos um por um. Nesse caso a gente mediu algumas centenas de hepatócitos em cada animal. E o que a gente observou? A gente observou que os animais mais eficientes eles têm medidas do hepatócito mais elevadas do que os menos eficientes. E isso é interessante porque o que acontece? O fígado, ele é muito, por analogia, ele funciona de maneira similar ao músculo, porque o fígado, quando ele tem um aumento da taxa metabólica, ao invés de aumentar o número de células, de aumentar a celularidade, ele aumenta o tamanho de células. Então isso reforça a maior taxa metabólica dos animais eficientes. Já aqui medindo a parte de metabólico sanguíneo, a albumina ele é um marcador específico da função hepática, e nós podemos observar que os animais menos eficientes eles têm uma maior taxa de albumina. E lembre-se, uma maior taxa de albumina pode estar relacionado com um maior metabolismo hepático de proteínas, no sentido de se produzir albumina, de aminoácidos para se produzir albumina, o que pode estar concorrendo com a parte do desempenho do animal em termos de crescimento e deposição de proteína. E só para deixar claro aqui que isso aqui é o pós-cirúrgico das novilhas que sofreram uma biópsia, é muito tranquilo, muitos animais até durante a biópsia estão lá ruminando, tranquilo, é bem possível de se fazer sem transtorno algum. Bom, outro sistema que eu gosto vem lá da triparia, seria o sistema digestivo. A gente tem feito bastante pesquisa, principalmente no intestino delgado e também no rumen. E aqui são alguns resultados que nós temos. Aqui é o trabalho que nós fizemos medindo a celularidade da villi. Então, a villi são aquelas estruturas em formato de dedo que nós temos na mucosa intestinal. Esse é um corte transversal da villi, onde se pode ver os enterócitos. E o que nós fizemos aqui? Nós medimos o tamanho dessa villi e também medimos o tamanho dos enterócitos em número. E o que nós observamos? Observamos que os animais mais eficientes eles têm uma maior quantidade de enterócitos tanto no duodeno quanto no ilho e sem diferença no tamanho de célula. Então aqui no caso do intestino a história é um pouquinho diferente em relação ao fígado. O intestino quando ele tem uma maior taxa metabólica, o intestino quando ele tem uma maior taxa metabólica ele aumenta a celularidade, aumenta o número de células, e é realmente o que a gente tem observado aqui. Então a história está fazendo um grande sentido até então. E um outro órgão do sistema digestivo que eu quero falar é o rumen. Nós temos feito bastante estudos no rumen, tanto na parte de mucosa ruminal, olhando na parte de histologia, na parte de microbiologia, e também no fluido ruminal, daí olhando no perfil metabólico em termos de ácidos graxos, também do ambiente ruminal, né, observando o pH e a temperatura ruminal. E nós temos alguns resultados para dividir aqui. Então aqui é uma situação clássica nossa aí, colocando um bolos no rumen do animal.
Esse bolos ele mede o pH e a temperatura por períodos bastante longos. E aqui é o que a gente tem nos 7 dias que antecedem o abate do animal, onde nós conseguimos observar que os animais mais eficientes, eles, de maneira bem consistente, eles têm um menor pH ruminal em relação com os menos eficientes. E essa relação aqui, no caso, ela é feita observando também os padrões de consumo alimentar do animal, para que os padrões de consumo não estejam afetando essas relações que nós estamos aqui mostrando. No que se refere à parte de microbiologia, nós temos olhado a parte total de bactéria, protozoários, metanogênicos e fungo, e observamos que os animais que são mais eficientes têm 77% mais de bactéria no rumo. Então é uma quantidade bastante grande que com certeza ajuda a explicar a maior eficiência alimentar desses animais. Bom, acho que falamos bastante já de intestino, vamos mudar um pouquinho agora para alguns órgãos que a gente também deve comentar aqui hoje. Quero começar pelo metabolismo do cortisol. Então sabemos que o cortisol ele é produzido em função da ativação do eixo hipotálamo pituitário adrenal. E também que o cortisol ele é muito sujeito ao estresse da coleta do sangue, né, quando medido no sangue, e também em outras matrizes. Logo, para se trabalhar com cortisol, tem que se ter algumas precauções ou trabalhar com alternativas. A alternativa que eu escolhi foi estudar o cortisol nas fezes do animal. E a razão para essa escolha é que o cortisol, quando ele é secretado no sangue, ele é então metabolizado no fígado em algum ponto, e depois os metabólitos são secretados pela bile no intestino. E esses metabólitos são incorporados às fezes e eliminados. Logo, é possível medir os metabólitos do cortisol nas fezes, e esses metabólitos normalmente eles referem-se ao nível de cortisol a 12 horas que antecedem o estresse, a coleta. E logo se torna uma amostragem que ela é independente do estresse. Logo, é uma boa maneira de se estudar a parte basal do metabolismo do cortisol nos animais. E aqui, só para ilustrar, nós temos as medidas de cortisol no sangue, comparando eficiente e ineficientes animais no período de 6 meses a cada 2 semanas. E é possível constatar que as linhas elas se entrelaçam e que é impossível distinguir eficiente de ineficiente nesse cenário. Porém, as medidas feitas ao mesmo tempo e olhando-se ao cortisol nas fezes, os metabólitos de cortisol nas fezes, nós conseguimos observar que os animais mais eficientes, de maneira geral, eles possuem um cortisol basal mais alto que os ineficientes ao longo dos mesmos 6 meses de coleta. Isso é interessante e a gente já tem trabalhado em técnicas para tentar reduzir esse período. Aqui é um exemplo clássico, onde a gente estava medindo o cortisol nas fezes e nós observamos que quando nós expusemos os animais a um estresse e daí medimos esse cortisol nas fezes, esse efeito estressor foi bastante significante para a gente separar os animais eficientes dos ineficientes. E a pesquisa continua, a gente está agora trabalhando com os órgãos, né, que compõem esse eixo, pituitário, hipotálamo e adrenal, e trabalhando com outras técnicas, né, para melhor estudar a biologia que está por trás dessas respostas. Bom, um outro órgão que eu quero trabalhar seria o coração. A pesquisa no coração tem ido bem, tem sido bastante aceita por várias comunidades científicas que a gente tem divulgado essa pesquisa, que é um exemplo clássico dos animais com o aparato para se medir essa frequência cardíaca de maneira contínua ao longo de um dia ou mais. E nesse exemplo aqui nós observamos a frequência cardíaca do animal em 3 períodos: quando o animal estava em descanso, quando os animais estavam no transporte ou quando os animais estavam já no abatedouro. E de maneira consistente, os animais mais eficientes tiveram a menor frequência cardíaca em todos os períodos em relação aos ineficientes. E claro, é óbvio, os resultados fazem sentido porque a gente olha o animal quando ele estava descansando na fazenda em comparação com o abate, você vê como que são diferentes os extremos aqui.
mas também sugere-se que estamos diante de um fenômeno bem robusto para a eficiência alimentar. E a gente tem feito mais alguns avanços nessa pesquisa. Um trabalho que nós fizemos aqui, que a gente chama o desafio do guarda-chuva. E com esse sistema aqui, a gente abre e fecha o guarda-chuva em frente dos animais. E nós podemos observar que os animais mais eficientes têm um pico mais alto na frequência cardíaca após a exposição ao estresse do que os animais menos eficientes. E, como sempre, é importante estudar o porquê que a fisiologia cardíaca ou a fisiologia de qualquer órgão ela funciona de uma certa maneira em relação à eficiência alimentar. E no caso específico do coração, a gente tem feito bastante dissecações do coração entre átrio e ventrículos, e também a parte de histologia, né, estudar a largura do miócito e também o comprimento do sarcômetro. São parâmetros bastante importantes para se entender a biologia cardíaca no que se refere à eficiência alimentar. Bom, mudando um pouco de assunto, mas ainda bastante relacionada a metabolismo energético, seria a conversa a respeito do antagonismo que existe, ou que a gente tem observado entre eficiência alimentar e fertilidade em todos os jovens. E esse aqui é um exemplo bem claro do que a gente tem observado. Ao longo de vários estudos, nós temos observado que os animais mais eficientes, eles, em alguns cenários, apresentam uma menor perímetro escrotal, um menor desenvolvimento da estrutura tubular do testículo, uma menor ecogenicidade do tecido testicular, o que sugere uma maior presença de água, uma menor presença de tecidos, túbulos. Também uma maior predominância de proteínas que são relacionadas à imaturidade sexual, maior quantidade de defeitos no esperma, e também um padrão de termorregulação do escroto menos desenvolvido em relação aos mais eficientes, em relação aos animais que são ineficientes. Logo, isso é importante para se levar em consideração e trabalhar, né, em maneiras que se possam identificar os animais que são mais eficientes e que possuam boas características reprodutivas. Também relacionado com respostas colaterais, eu gosto de falar bastante desse assunto aqui, que é o sistema imune. A gente tem feito alguns avanços aqui tentando entender como é que funciona o sistema imune no contexto de eficiência alimentar. E nesse exemplo aqui, que nós fizemos? Nós vacinamos novilhas contra a clara do ovo, basicamente, ovo albumina. Claro que é tudo da Sigma direitinho, né? Não é lá do ovo da galinha direto. E a gente faz isso porque o que acontece é que a novilha ela nunca experimentou a albumina do ovo da galinha. Logo é um antígeno novo, daí a gente vai ter uma resposta imune específica para aquele antígeno que a gente pode mensurar. E é bem exatamente o que nós temos feito aqui, temos representados aqui nesse gráfico, onde a gente observa que os animais que são mais eficientes, eles tiveram uma resposta mais forte quando a gente olhou na imunoglobulina M secundária, resposta específica, porém a gente não observou a diferença na imunoglobulina G. Então, essas respostas colaterais, eu acho que elas são muito importantes, a gente tem que prestar muita atenção. A gente nunca pode esquecer que quando a gente olha para os animais de interesse zootécnico, o bovino é a espécie que tem o maior intervalo de geração. Logo, se a gente não prestar atenção nisso, a gente pode estar levando a problemas sérios que vão se perpetuar na espécie e levando a problemas que serão difíceis de se corrigir no futuro. Isso eu acho que também é importante quando a gente olha com o que acontece com muitos aspectos do gado leiteiro, onde a gente tem problemas muito sérios em relação à resposta à seleção, e a gente ainda está numa situação bem conveniente no Cephera bovino de corte para se evitar essas falácias. Bom, também gostaria de falar um pouco sobre a parte de extensão. Esse aqui é um trabalho que a gente tem feito na região marítima do Canadá. E nesse caso específico aqui, eu não tenho acesso a uma fazenda experimental. Logo, quando eu faço meus experimentos, eu conto com a colaboração de produtores que trazem os animais deles, né? Claro, dentro de uma certa ordem, certo critério, para que a gente possa fazer nossos experimentos. Então a gente fez um experimento que a gente reuniu 143 novilhas e contamos com o apoio de cerca de 20 produtores
que trouxeram os seus animais. E essa parte de extensão é bastante importante. A gente teve a oportunidade de fazer alguns catálogos que os produtores possam ter acesso, explicando os assuntos, com pouco texto, texto em fonte grande e bem claro, para que eles tenham assim um interesse de ler e também possam estar usando isso para se fazer decisões mais informadas na compra dos animais ou mesmo na seleção dos seus próprios rebanhos. Esse trabalho de extensão ele é bastante focado também nos alunos de pós-graduação que trabalham comigo. Eu acho extremamente importante que um aluno ele tenha acesso à parte científica e à parte de extensão e saiba falar sobre o seu assunto tanto numa conferência científica como também num churrasco no meio de produtores. Acho que essa flexibilidade é chave para a gente tentar reduzir a distância que existe entre uma fazenda comercial e o ambiente científico, né? Se a gente não estiver educando gente para cobrir esse intervalo aí, fica muito difícil para a gente fazer progressos sólidos no melhoramento animal ou no melhoramento do manejo dos animais, seja lá a inferência que se quer fazer no sistema de produção. E aqui são alguns títulos e alguns boletins que nós preparamos. Então a gente tem 2 páginas cada um deles, né? Então a gente tem na parte de reprodução, tem na parte de ultrassom, tem na parte de eficiência alimentar e vários outros. E para fazer esses experimentos e estudar toda essa biologia, ela dá bastante trabalho. Aqui são alguns números de um experimento que nós fizemos alguns anos atrás, só para os senhores terem uma ideia. Então é bastante laborioso, ainda mais pensando que cada vez que a gente vai para a fazenda são 220 km para viajar, a gente algumas vezes vamos todos os dias. E também é interessante ver a estrutura do nosso time. Nosso time aqui ele é composto basicamente de eu como o mentor, daí eu tenho os alunos de mestrado e alunos visitantes que vêm trabalhar conosco. Então fica uma carga de trabalho bastante intensa, mas tudo feito com bastante atenção, com carinho aos animais e tudo assim sem acidentes, né? Eu sou muito orgulhoso de pensar que depois de vários anos trabalhando com os animais, assim, eu nunca tive um acidente e ninguém trabalhando comigo teve um acidente com o animal. Então essa parte tem bastante valor também. E também é importante aqui agradecer os recursos financeiros que nós temos para fazer esses projetos. Aqui tem recursos que vai desde $500 mil até acesso aos animais, então tem uma diversidade grande e é muito importante estar engajado com esses parceiros da indústria e também do governo. Também quero deixar claro que eu valorizo muito a colaboração. O tipo de pesquisa que eu trabalho é impossível ser feita por uma pessoa só. O único jeito de ser bem sucedido quando você está olhando 10 sistemas biológicos diferentes é ter parceiros em 10 sistemas biológicos diferentes ou mais. Então esse é um aspecto muito forte e também eu sou muito aberto a alunos que queiram vir trabalhar conosco, que queiram passar uma temporada no nosso laboratório, serão sempre bem-vindos. E como eu comecei essa palestra, essa apresentação falando de Ribeirão Preto, eu quero terminar falando de Ribeirão Preto. Eu quero terminar falando da Laís da Silva Souza, que é um dos nossos grandes orgulhos brasileiros, né? E hoje, nos dias de hoje no Brasil, a gente está muito assim focado em ficar vendo aquelas cacas, né? Ainda mais até Ribeirão tem alguma das grandes cacas do Brasil, né? No que se refere a políticos, que tem feito aí um inferno da vida da gente. Mas a gente não pode esquecer das pessoas que merecem nosso respeito, né? E valorizar essas pessoas a cada dia e a cada momento. E aqui são os meus contatos, o meu e-mail, toda a minha produção científica é disponível no ResearchGate. E eu também tenho o meu canal no YouTube, o Bossaurus Efficiency, que tem uma coleção já substancial de vídeos e que eu espero estar colocando mais e mais ao longo dos próximos anos. E também é meu grande prazer de dividir com os senhores que estou agora em caminho de uma nova empreitada.
Recentemente eu fui contratado pela Harper Adams University na Inglaterra, onde eu vou estar trabalhando com parceria com a ABP Food Group, que é o maior processador de carne bovina da Europa. E teria a posição de professor associado na produção de bovinos de corte e também de diretor do Centro de Produção Animal de Precisão. É um grande passo em direção ao futuro e eu estou bastante contente com essa mudança e espero que essa mudança também possa resultar em muitas outras oportunidades para trabalhar com você e com outras pessoas que possam estar interessadas nesse nosso mundinho aqui de estudar o metabolismo energético dos animais e muitas outras coisas. Bom, independente do que aconteça, não sei se a gente vai continuar na Inglaterra para sempre, mas pode ter certeza de uma coisa, que nós vamos continuar nadando para frente e trabalhando firme e com muita paixão para a bovinocultura de corte e em geral para a produção de ruminantes. Muito obrigado, grande abraço.